Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez aí, boa noite. Nesse Dia dos Namorados aí, a gente falar sobre outro assunto, porque a gente se propôs aí a fazer, né, uma live aí, tentar pelo menos fazer a cada 15 dias, né? Vamos ver se dá certo. Então já fazem 15 dias que a gente fez a primeira, foi um sucesso aí. Então vamos para a segunda. Dessa vez, né, a gente tem aqui os convidados aqui, o Flagner, o Arthur e o Gabriel Sidorak aqui, que vai participar pela primeira vez hoje. E, e a gente vai conversar um pouco sobre os ciclos econômicos aí do Paraná, tentar entender um pouco dessa formação, né, tanto econômica quanto da formação populacional, entender um pouco mais da nossa cultura, né, da onde a gente vem, como é que a gente se formou e tudo mais, né? Então, boa noite. Vamos começar pelo Gabriel aí, dar o seu boa noite e se apresenta, fala um pouquinho sobre o seu interesse aí por esse assunto e manda ver. Bem-vindo, né? Tranquilo, eu sou o Gabriel Sidorak, né, como você já fez a primeira apresentação, e sou historiador de formação. Eu trabalhei durante algum tempo no Arquivo Municipal de Araucária, então foi durante essa época que eu me apaixonei mais ainda pela história do nosso estado. Sou historiador de formação e pretendo fazer futuramente mais pesquisas a respeito. Então, o Arthur me convidou, eu conhecia a iniciativa já, e com o convite dele, entrei mais fundo aí, também nessa live, espero contribuir com aquilo que eu aprendi durante a minha trajetória aí para a nossa discussão. Muito legal. Seja bem-vindo aí. Espero que a gente tenha uma troca de ideias legal. Ah, com Arthur, se certeza. puder se reapresentar aí, falar um pouco, uma introdução aí, à vontade. Então, pode ser comigo? Pode ser, Flávio. Isso aí. Boa noite, pessoal. Muitos já me conhecem, né, da live anterior. Eu sou o Flagner Barros, né? Moro aqui em Guarapuava. E eu sou geógrafo de formação. Fiz licenciatura em História na Unicentro também. Atualmente eu trabalho como tecnólogo em alimentos. Sobre a questão do curitibanismo, estamos aí já há mais de 10 anos, né? Só pesquisando sobre esse assunto. Legal. Arthur, tá por aí? Acho que tá no mudo o seu microfone. Continua no mudo. Agora deu para ouvir, né? Agora Isso, dá para boa. ouvir. Sim, sim. Boa noite, eu sou o Arthur, né? Eu sou totalmente de uma outra área, né? Mas eu tenho como hobby, como amor, o estudo pela história, genealogia, essas outras coisas assim. Sou administrador de duas páginas, uma referente à história de Curitiba e do próprio Paraná tradicional, né? Que é o campus de Curitiba. E basicamente eu pesquiso sobre genealogia há quase 10 anos. Então, invariavelmente eu cheguei no começo da história de Curitiba. E daí que surgiu também o meu interesse. De forma resumida é isso. Legal. Então, eu sou o Luiz Henrique Borges aí, eu sou músico, né? Eu sou artista e por meio do estudo da cultura aí, pesquisando um pouco da identidade paranaense, eu cheguei na busca, né, por essa identidade do Paraná tradicional e do curitibano, né? Desse termo que a gente já discutiu na última live ali. E falar sempre sobre isso, para mim, é cada vez um aprendizado aí. E quanto mais você mexe, mais informação vem, né? Então é sempre bom conversar sobre esse assunto aí. Então, queria começar aqui um pouco dando uma explanação geral, né, sobre o que a gente vai conversar. É, Basicamente, os ciclos econômicos aí do Paraná, né, começou ali com a mineração, né, no começo da colonização, depois passou
por um período do ciclo dos tropeiros, né, onde a economia mais forte seria a do tropeirismo, e mais tarde teve o ciclo econômico da erva mate, né, que foram os ciclos mais fortes assim do Paraná tradicional. Aí já no século XX teve o ciclo do café, né, e nesse meio ainda teve algumas atividades econômicas que foram super importantes ali, né, tipo da agricultura familiar, da madeireira, ciclo editorial, né? Então, quem quiser comentar um pouco assim de um panorama geral antes da gente entrar propriamente no assunto, aí fica à vontade. Que tal, Gabriel? Beleza, então. Como é para ser um panorama geral, então vamos passar por cima da história do Brasil como um geral, antes de a gente entrar no tema mais específico. Então, em 1500, o que ocorria o Brasil estava habitado por várias tribos indígenas, aqui no Paraná, os Caigangue, o G, principalmente, e as etnias caiçaras ali do litoral. E quando os portugueses chegam aqui, eles chegam primeiro na Bahia, então, primeira decisão, primeiro lugar onde eles exploram é ali, as possibilidades econômicas daquele lugar, e só mais tarde eles vão explorar o território do Paraná, do nosso litoral aqui. E existe um porém, que os portugueses nunca tiveram uma atividade única. Primeiro era o pau-brasil, porque era o mais rentável. Isso a gente tem várias controvérsias a respeito, né? Por que os portugueses primeiro chegaram aqui no Brasil? Porque eles estavam indo para as Índias? Era porque esbarraram aqui por engano? Era só para estabelecer um posto avançado para continuar justamente esse caminho para as Índias? Enfim, isso aí evidentemente foge do escopo de hoje, mas o que nós precisamos saber é que a economia, primeiro, do pau-brasil se sucede, então, à da cana-de-açúcar, isso no geral, e, dependendo dos lugares, várias possibilidades vão aparecendo. Existia a necessidade de mão de obra para os engenhos do norte, então começa a haver a exploração do trabalho escravo, dos indígenas, dos africanos. A primeira economia do pau-brasil era basicamente a economia do escambo, em que os portugueses trocavam ali as mercadorias com os indígenas pela madeira, pelo serviço de extração. Depois, com a cana-de-açúcar, daí é necessário, então, mão de obra para plantar, para colher, para processar o material. Mas a cana-de-açúcar, ela, que foi assim, o nosso segundo grande ciclo econômico do Brasil como um todo, ela está localizada ali no Nordeste, no Norte, um pouco aqui também, mas a cana-de-açúcar aqui está muito restrita ao litoral por causa do nosso clima, evidentemente. Ela é mais propícia para o Nordeste e, por isso, não é tão bem sucedida, a não ser no litoral paranaense. Então, os portugueses têm que vir para cá, eles têm toda aquela faixa de terra que foi cedida a eles por causa do Tratado de Tordesilhas, e eles têm que explorar isso de acordo com as possibilidades que aquela terra exige. Então, esse território ao sul era praticamente inexplorado, era uma incógnita como iriam explorar isso. Então, muito tempo depois da descoberta inicial do Brasil, em 1500, daí passando pelo estabelecimento do governo geral, só então que vai ser feita a povoação aqui do sul do Brasil, ali em meados do século XVI. Nós temos a fundação de São Paulo, Santos, São Vicente, dessas vilas aqui do sul. São Francisco também, que seria, nesse século XVI, o mais ao sul que a gente consegue encontrar aqui, o posto avançado português mais ao sul. E com esse povoamento que acontecia, alguns portugueses chegaram à Baía de Paranaguá, ao litoral, e começaram a se estabelecer ali, primeiro na ilha de Cotinga, né? Eles tinham
como as experiências de colonização naquela época, elas eram muito individuais, porque a própria ideia de dividir o Brasil em capitanias hereditárias era porque a coroa não queria arcar com todos os custos da exploração. Então, o que eles faziam? Arrendavam a terra para um nobre português e ele se comprometia a desenvolver aquela terra, trabalhar ali. Então, os colonizadores, eles não tinham a coroa fazendo o guarnecimento deles. Então, muitos deles tinham que agir por conta própria. Esse foi o caso dos primeiros colonizadores do litoral. Eles chegaram ali, eram exploradores individuais, que vagavam por essas terras que eram inexploradas, que eram habitadas basicamente por índios, mas também muito esparsamente, porque a população indígena vive nas suas aldeias, localizadas aqui ou ali, e entre essas aldeias tem largas faixas de terra aí, que não estão com ninguém estabelecido. Então, esse foi o caso do primeiro povoamento. E que atividade econômica eles iriam desenvolver aí? Inicia-se, então, com esses exploradores se estabelecendo ali primeiro para fazer a própria subsistência e mais tarde se encontra ouro. Então, aí nós temos uma nova indústria, por assim dizer. Quando você está vivendo de subsistência, você está plantando e colhendo ou pescando ali no litoral, mas quando se encontra ouro aqui, daí a conversa fica diferente, porque daí tem tributação e os olhos de todo mundo crescem, então as coisas ficam mais complicadas. É a partir desse momento, então, que inicia-se o ciclo do ouro aqui no Paraná, e que, então, a gente pode considerar como o primeiro ciclo econômico justamente por causa disso, porque não é a subsistência mais que está em jogo ali, não é simplesmente você se manter. É você gerar riqueza, e essa riqueza ir lá para Portugal, ou ser reinvestida e atrair mais gente, e essas pessoas que vão ser atraídas vão precisar de alimento, de moradia, de tudo mais. Isso vai incentivar toda a roda da economia a rodar. Então, é assim que se inicia a economia paranaense, a história econômica do Paraná propriamente dita, com essa descoberta do ouro aí que faz com que a colonização não fique só restrita à subsistência, à sobrevivência, mas tenha realmente uma indústria, a riqueza sendo gerada e circulando aí. Uhum. Muito legal. Perfeito. Mas se alguém quiser fazer mais algum comentário aí, senão seguimos para a nossa explanação mais detalhada. Mais profunda. É. Não, para mim, a explanação que ele fez, assim, tá perfeita, tá dentro do cronograma. Já dá para o pessoal mais ou menos entender o que a gente vai falar mais adiante, né? No meu Por ponto mim de também. vista. Por mim Legal. também. Tá ótimo. Então, ali isso. como o Gabriel falou ali, tudo começou, né, no ciclo da mineração, com o começo da povoação ali no litoral, né, em Paranaguá, aquela região do complexo ali, né, Estaurino, Lagunar ali da Iguape, Cananéia e Paranaguá. Basicamente ali foi que começou tudo, né? O pessoal descia procurando ouro e tudo mais, e acabou durando muito tempo, né? Então, eu fiz aqui uma sequência cronológica aqui de alguns acontecimentos, né? Então, em 1521, começa o reinado do Dom João III em Portugal, né? E a partir daí começa a mudar um pouco a perspectiva da exploração do Brasil, né? Então, em 1531 vem o Martim Afonso, chega ali em Iguape, Cananéia, depois sobe para São Vicente e acaba se fixando lá. Aí, daqueles portos ali, começa a se mover um pouco pela região, e em 1540, mais ou menos, vem uma povoação de Cananéia para Paranaguá, já atrás de ouro, né? E tem informações ali que em 1554, pouco tempo depois, essa população ali de Paranaguá e os produtos, né, dos índios Carijó ali, os Guarani Carijó, fazendo já um intercâmbio comercial com Santos, né? E nessa mesma época tem informação aqui do Pedro Correia, que é um padre jesuíta que sobe para o Planalto ali pela Serra de Paranaguá
e tenta já trazer, né, o catolicismo para o Planalto Indígenas. do Paraná, né? Então é uma época em que não, com certeza a atividade desse padre jesuíta não foi única, né? Com ele já veio várias pessoas procurando ouro por essa região do Planalto, né? E começando a povoar essa região ali. E esse modelo, né, no qual as pessoas precisavam chegar e precisavam se fixar no lugar, né, porque a mineração não é uma coisa que chega e extrai o ouro e vai embora, né, você precisa ficar um tempo ali procurando aonde que existe essa ocorrência do ouro, né, então já se criaram ali regiões em que tinham uma agricultura de subsistência, a pesca, né, então foram criando pequenas comunidades ali nessas regiões e, né, surgindo ali povoados tanto em Paranaguá quanto em Guaraqueçaba, Antonina, Morretes e até subindo a serra aonde viria a ser Curitiba, né? Então isso aí, segundo as minhas anotações, acabou durando todo o período ali da União Ibérica, né? Então foi até 1600 e pouco lá, só nessa relação de mineração e agricultura, né? Então se vocês quiserem, né, pontuar coisas que vocês acham importantes desse período aí da mineração, como que foi essa fixação da população, né, como que foi né, o levantamento talvez do povoado, da onde que vinham essas pessoas, como que se dava essa relação nessa época, bem do início da colonização, né? Então, Eu se só vou quiser fazer começar. eu vou fazer só uma observação, Luiz, sobre a questão da União Ibérica. Curitiba, eu acho que a maioria, muitos não sabem, acho que foi o primeiro local, além do Tratado de Tordesilhas, em território espanhol a ser explorado por portugueses, Uhum. especificamente, né? É bom só para pontuar antes do pessoal começar a seguir aí, pontuando algumas questões. Seguindo no raciocínio ali do Flagner, né? Nós temos a primeira sesmaria concedida para Matheus Luiz Grow no ano de 1639, né? Essa sesmaria ficaria mais ou menos onde hoje é... Explicar o que é a sesmaria antes, né? Para as pessoas entenderem também. Sesmaria é uma grande faixa de terra, né? Cedida para... Ela é menor que a capitania hereditária, né? Para ser trabalhado pelaquela pessoa que vai ser usufruir dela, né? Uhum. Então, em 1639, nós temos a primeira sesmaria concedida pela coroa para Matheus Luiz Grow. Esse Matheus Luiz Grow, existe grandes dúvidas se ele efetivamente teria vindo povoar, mas o que se sabe é que seus filhos e netos chegaram a povoar essa sesmaria aqui em Curitiba. Essa sesmaria, essa faixa de terra, ela seria onde hoje é o encontro do rio Passaúna com o rio Barigui, aproximadamente lá. Então, já nesse período, a gente começa a ver os princípios do povoamento de Curitiba, né? E esses princípios do povoamento de Curitiba, seja através da concessão de sesmarias, ou seja através da busca pelo ouro, já começa mais ou menos nessa época de 1640, mais ou menos. Por mais que a cidade de Curitiba tenha sido fundada em 1693, oficialmente, né, digamos assim, já se vê uma movimentação de pessoas nos campos de Curitiba nessa região. Principalmente porque se eles descobriram que havia ouro de aluvião em Paranaguá, né, em Undiaquara lá, eles imaginavam que havia ouro serra acima. Então eles subiram para averiguar isso, né? E daí foram surgindo povoados nos arredores de Curitiba. Por exemplo, Arraial Queimado, em Bocaiúva do Sul, é um exemplo deles. Arraial Grande, em São José dos Pinhais. A Vilinha Histórica do Atuba, que é um lugar muito interessante. É um lugar que poucas pessoas conhecem. Deveria ser um ponto turístico de Curitiba mais conhecido pela própria história, né? A extração do ouro de lá. De forma breve, assim, eu acho que o começo de Curitiba tem muito a ver com a questão da busca pelo ouro, né? E depois o estabelecimento das pessoas, quando já não se encontrava mais tanto ouro aqui, a efetiva criação de gado.
para exportar, porque daí também se descobriu ouro nas Minas Gerais e tudo mais, e aquele pessoal que estava desenvolvendo aquele tipo de atividade não teria como realizar a criação de gados e tudo mais. De uma forma sintética, seria mais ou menos essa a ideia. Gabriel, se você souber explicar aí o que é esse ouro de aluvião, né? Como é que se dá essa extração aí? Qual que eram os desafios do pessoal naquela época? Né? Tranquilo. É bom quando a gente ouve as outras pessoas falando, porque surgem vários lampejos assim para nós de pontos a explorar. O primeiro deles é que, então, como que se dava essa exploração do território inicial? Os portugueses perambulavam ali pela costa procurando ou pau-brasil ou ouro. E por que eles tinham essa fixação com o ouro? Porque o ouro era o que movia a economia da época. Todo mundo deve lembrar lá do colégio, quando a gente fala a respeito daquela dinâmica da sociedade, da sociedade moderna, que é a do chamado bulionismo. O Estado moderno, ele precisa reter os metais preciosos e fabricar moedas com eles, e dessa maneira é que eles movimentam, geram as trocas comerciais. Então, é isso que estava acontecendo lá na Europa, e como os portugueses eram europeus, era assim que eles traziam a economia aqui, era assim que eles faziam as coisas rodarem aqui. Por isso eles estavam atrás de ouro. E não só por causa disso que acontecia na Europa, na dinâmica geral da civilização europeia, mas também pelo fato de que os espanhóis tinham descoberto uma quantidade absurda de metais preciosos nos lugares da América que eles colonizaram. Então, os portugueses também acharam que na faixa de terra que coube a eles encontrariam algo parecido. Então, estavam ali procurando esse ouro e ficavam perambulando pela costa atrás desse ouro. E esse de aluvião é a forma mais básica que há de procurar ouro. As jazidas de ouro geralmente estão nos leitos de rios, então o que o garimpeiro faz? Vai lá com uma bateia e fica revirando os detritos ali do rio até encontrar sinais de ouro, pequenos flocos, pepitas, que daí ele junta, funde, faz uma barra de ouro e despacha lá para a Europa. Então, esses portugueses estavam circulando aí, chegaram até Paranaguá, resolveram peneirar ali o Ninhum de Aquara e encontraram umas pepitas de ouro. Quando a informação começa a circular, o pessoal começa a pensar, aqui que está o grande veio de ouro, então temos que vir para cá. Então, mesmo caso, mesma história de Serra Pelada, de Minas Gerais, surgiu uma informação de que tem ouro ali, então as pessoas chovem para aquele lugar querendo fazer essa mineração, procurar ali o ouro no leito do rio através desse método. E daí, depois, se encontram uma mina grande, daí eles cavam, utilizam outros métodos que daí são mais elaborados, exigem mais trabalho. Tecnologia. Oi? Bem legal. Mais tecnologia, no caso, né? Isso também, mas a respeito dessa época, eu não gostaria de usar a palavra tecnologia, porque a exploração era muito manual, muito né? Muito manual. Exato. Mas a prática de exploração do ouro, principalmente para depois eles migrarem para Minas Gerais, essa prática eles adquiriram, né, foi ali na Serra mesmo, né? Em Curitiba, onde é que eles se desenvolveram e levaram aquilo que aquela prática, vamos dizer, aquela vivência que eles tinham, eles acabaram usando isso em Minas Gerais, porque obviamente cada solo tem a sua questão, diferencia muito, na questão das rochas, na questão também da extração, questão de deslizamento, e por fim. É que eu estou entrando numa parte um pouco mais da geologia, mas Técnica. é basicamente isso que é mais técnica. É só para o pessoal diferenciar, porque
propriamente, em Minas Gerais, a questão até da terrênia de lá, eles tiveram uma certa dificuldade até para a questão da exploração do próprio ouro. E a prática que eles tiveram em Curitiba, e quando eles migraram para lá, eles sofreram muitas, como eu posso explicar, eles sofreram algumas dificuldades que eles tiveram, principalmente na questão do solo e a questão dos minérios que encontravam por lá. É só para frisar mesmo. Bem interessante. Aí eu queria frisar aqui, né, abrir também para vocês comentarem, mas nessa mesma época de povoação aqui, foi a época em que começaram as povoações espanholas na região do Paraná, né? Então ali a formação das vilas, né, de Vila Rica, e as reduções jesuíticas, né? Então eles também começaram a povoar essa região, né, a região oeste do Paraná, perto dali do Rio Tibagi, e os portugueses, os brasileiros, na verdade, já estavam interessados, né, em chegar à região espanhola lá onde tinha muitas pedras preciosas, né, através do caminho do Peabiru, né, que passava justamente por essas povoações ali das missões jesuíticas, né? E aí teve ali, né, um certo problema com os bandeirantes, né, que desciam da região de São Paulo ali. Então, se vocês quiserem comentar um pouco, porque aconteceu meio que simultaneamente, né, a descida pelo litoral e a povoação aqui e a mineração, ao mesmo tempo que essa busca pelos metais preciosos espanhóis, né? Exatamente. E falando sobre a questão dos caminhos de Piabiru, existe um erro que o pessoal, até na historiografia o pessoal utiliza, que os caminhos de Piabiru ele partiam de São Paulo, principalmente de São Vicente ou Sorocaba, que passava por Sorocaba, que no fato é errôneo. Os caminhos de Piabiru eles se iniciavam ali no Ribeira, principalmente na região de Cananéia, Iguape, e se iniciavam. Tem especulações que eles passavam onde hoje é a cidade de Eldorado e saía basicamente ali onde que é Castro, no estado do Paraná, aqui no estado do Paraná. Então, tem umas historiografias que apontam, eu vejo até principalmente na internet, que os caminhos de Piabiru se iniciavam ali onde é aquela vila de São Paulo, São Vicente, Sorocaba, e é um fato histórico errôneo, porque não há vestígios do caminho de Piabiru naquele território, propriamente, né? Existem dois. Arthur. Um breve comentário, né, no caso, né. Primeiro explicar, né, o significado da própria palavra Piabiru, né, caminho, gramado, amassado, digamos assim, de forma resumida seria isso. Da onde que surgiu essa ideia do Piabiru? Da onde eles tiveram conhecimento, né? O conhecimento desse caminho, né? Antes de dizer o que é o caminho, existia um destino final para esse caminho que eles queriam, que era o Potosí, que é a montanha de prata, digamos, de forma traduzida seria a montanha de prata, e a busca pelo Eldorado, o rei branco coberto de ouro. Então, os portugueses obtiveram essa informação dessa mina de ouro e do rei branco, que seria o rei Inca, através dos indígenas. E esse conhecimento eles tiveram através dos degredados que tiveram contato com os indígenas, principalmente em Cananéia, e obtiveram essa informação. Então, daí aí surgiram informações que foram repassadas, né, para a coroa portuguesa. Até a gente tem que olhar uma coisa bem interessante, né? Antes da fundação oficial do Brasil, nós tivemos uma viagem em missão secreta. O motivo da razão de secreta eram razões de Estado, que nunca foi esclarecido e talvez tem muito a ver com o destino final do Peabiru, por Duarte Pacheco Pereira. Em 1498, Duarte Pacheco Pereira teria chegado ao Brasil, né, e tomado ciência da questão do Peabiru, e depois retornado a Portugal,
e informado sobre essa situação. E se a gente olhar bem nesse estreito do Tratado de Tordesilhas, nós vemos que começa-se a haver uma disputa entre espanhóis e portugueses, né? Por essa faixa de terra, principalmente. Porque ali começa a se indicar um caminho que seria o caminho que levaria a esse Peabiru. Seja também pelo caminho do Peabiru, levaria ao Potosí. Seja pelo caminho do Peabiru, ou seja pelo caminho fluvial, né? Paranaguaçu, né? Que era Rio Iguaçu, Rio Paraná e tem mais um rio, agora é no Rio da Prata, se eu não me engano, que seria o caminho, um dos caminhos que levariam ao Potosí. Só uma introdução também desse fato, né? Para tentar elucidar um pouco mais essa questão. O Gabriel pode complementar. É que tem a questão dos ramais também, né? Eles utilizavam bastante ramais. Principalmente ali em Castro tinha alguns ramais. Tem até uma cidade ali no centro-oeste do Paraná, próximo a Campo Mourão, que se chama Peabiru, e lá tem bastante vestígio desse caminho, né? Tudo indica que basicamente passava ali pelo Mato Grosso, e entre o Paraguai e o Mato Grosso, que o destino deles, na verdade, é até o Peru, até chegar ao oceano, ao outro oceano, do outro lado do oceano, né? Que seria o Oceano Pacífico. Gabriel, se quiser complementar aí. Eu ia falar dessa questão dos ramais aí, que existem as duas saídas principais. Esse ramal de Cananéia e outro que sai ali daqueles municípios na frente da ilha de Santa Catarina ali, São José, aqueles lados ali. Esses dois ramais se encontram mais ou menos aqui nas cercanias de Curitiba, pouco a oeste de Curitiba, e seguem pelo centro do estado até o Rio Paraná, e dali para cima, através do Paraguai e da Bolívia, até chegar em Potosí. Aí você veja também. Pode falar. E, Gabriel, isso é interessante também, que o Cabeça de Vaca ele fez exatamente esse caminho, que vinha por Florianópolis, que saía por esse ramal aí que você acabou de citar, que ele vinha ali por São José, se eu não me engano, subia ali por Jaraguá do Sul, não me recordo, não sei se era por São Francisco do Sul, ou por Jaraguá do Sul, e acaba saindo lá em Curitiba. Isso, quando nós descemos para Santa Catarina, a via principal é ali a Regis Bittencourt, né? Passa pela serra. Então isso aí era uma muralha, assim, que era difícil de transpor na época. Mas ali pela região de Jaraguá tem como que uma baixada da serra. Então tem uma subida um pouco menos acidentada aqui para o Planalto. Sim. E você observa, daí já passando para a questão das missões, e puxando com a missão do padre que o Luiz tinha citado, você observa a diferença dos porquês que as pessoas vinham para cá. Eles tinham esses padres que vinham aqui para evangelizar, para converter os índios, para converter os índios ao cristianismo. Enquanto isso, você tinha os portugueses ou espanhóis que estavam aqui para fazer dinheiro, para ficar rico e voltar para a Europa. Então, esses espanhóis que vinham e estabeleciam as missões aqui, eles vinham com esse objetivo mesmo do padre ali, vir aqui para converter os indígenas. Então, algo que é muito engraçado é que os espanhóis no resto da América Espanhola, eles chegaram ali, por exemplo, no Império Inca. Eles chegam ali, já tinha uma sociedade estabelecida, eles derrubam o Império Inca e se estabelecem ali mesmo. Tanto é que Cusco, né, a segunda maior cidade do Peru, era a capital do Império Inca. Então, eles derrubaram o Império, mas a estrutura toda já estava montada, já tinha uma burocracia, já tinha uma cidade, então o poder foi estabelecido ali. Agora, aqui no caso do Paraná, não foi bem assim, porque não existia essa civilização do tipo clássico aqui. Você tinha só as aldeias indígenas ali do oeste do estado. Então, os espanhóis que estavam atrás de riqueza não foram primeiro ali. Quem foi primeiro ali foram os padres, justamente para converter os índios. Mais tarde,
os espanhóis entrariam ali para fazer a exploração da terra da maneira como eles estavam fazendo nos outros lugares, de acordo com as possibilidades do terreno também. Por isso, quem funda as primeiras reduções jesuíticas são os próprios jesuítas. Sim. E isso com a anuência dos espanhóis, porque aqui, bem, o regime naquela época era diferente do que de hoje, evidentemente. Hoje nós vivemos uma democracia laica, naquela época era uma monarquia confessional. Então, o Estado estava a hora inteira ali chancelando essas decisões da igreja no que dizia respeito a essas missões. Então, primeiro tem estabelecimento dos jesuítas ali para essas missões, com a autorização dos espanhóis. Em seguida, daí você tem a fundação de algumas cidades, daí já não são simplesmente o poder eclesiástico, não são simplesmente voltadas para a conversão, mas já são o estabelecimento de um governo civil ali, que é a cidade real do Guairá, Ontiveros, e tinha mais uma, mas eu me esqueci o nome dela. Acho que é a Vila Rica do Espírito Santo. Vila Rica. Isso. Tinha um aqui também que eu esqueço, próximo a Guarapuava, eu não lembro o nome direito, mas tinha um aqui também próximo a Guarapuava, que eu não estou recordando o nome também. A questão da República do Guaíra, né? Sim, mas essa de Guarapuava, assim, porque a gente mais tarde vai falar dessas disputas de território, essa de Guarapuava estava um pouco mais para o lado espanhol ainda, mas tem uma, a de São Miguel, que é mais ou menos em Palmeira, então é logo aqui, ó, olha até onde os espanhóis chegaram, quase até aqui em Curitiba já. Exatamente, porque tem um mapa que ele coloca mais ou menos até onde é que era o controle espanhol, e onde é que mais ou menos ficava o controle dos portugueses. E é basicamente entre Palmeira mesmo, porque eles chegaram até Ponta Grossa. A maioria desses espanhóis chegaram até Ponta Grossa. Então, eu acho que o limite mesmo entre eles é onde é que é São Miguel, onde que hoje fica entre São João do Triunfo e Palmeira. É basicamente ali. Então, é praticamente quase encostado com São Mateus, Lapa. Sim, enfim, já estava chegando em Curitiba já. Exatamente. Essa questão aí da disputa territorial entre Portugal e Espanha é uma coisa bem interessante, né? Porque, segundo as minhas anotações aqui, essas reduções jesuíticas aconteceu durante a União Ibérica, né? Então, Portugal estava sob o domínio do Reino da Espanha, né? Então, na prática, todo o território português ele era espanhol nessa época, né? Só que, ao mesmo tempo, os portugueses não estavam satisfeitos com essa situação, nem em Portugal e muito menos aqui no Brasil, né? As duas, a população portuguesa estava preocupada com isso, né? Então, parece que um impulso além da busca pelos metais preciosos ali foi uma espécie de resistência dos povos mamelucos ali, né? Como os espanhóis chamavam os bandeirantes que partiram ali, né? O Raposo Tavares e aquele pessoal que partiu e acabou destruindo toda a sociedade jesuítica, né? Que tinha pouco a ver com o domínio espanhol em si, né? Pelo que eu vi, parece que dentro das reduções jesuíticas, eles tinham uma vida meio comunitária, assim, né? Então, os próprios indígenas mesmo eram apontados como o pai da tribo, como delegado, e o sacerdote, que seria o padre que morava dentro da própria redução, né? Então, eles não tinham muita interferência da coroa espanhola nesse momento, né? Mas mesmo assim, os portugueses ali, os brasileiros, né, mamelucos, estavam preocupados com essa disputa territorial e aproveitaram o ensejo para capturar os indígenas e levar para fazê-los de escravos, né? Sim. Então, tem muitos Guarani para levar para São Paulo. Isso aí? Aqui a gente também tem que observar o seguinte, como o Arthur mencionou, a Sesmaria do Grou é de 39. Agora, a União Ibérica acaba em 1640, um ano depois. Enquanto estava
também tem que pontuar mais uma coisa, que apesar de Portugal e Espanha estarem formando um único governo, as administrações das colônias e dos territórios de cada um dos reinos era separado. Então, o rei da Espanha era o rei de Portugal também, mas ele não podia chegar ali no... Existia o Conselho das Índias, né, que seria o parlamento de cada um desses países, de Portugal e da Espanha, o conselho, o corpo legislativo responsável por legislar a respeito das colônias de cada um. Então ele podia chegar ali para o Conselho das Índias da Espanha e propor as decisões dele sem problema. Mas ele não podia passar por cima das decisões do Conselho das Índias de Portugal. Então ele tinha que negociar com eles. E isso aí até não dava tanto problema durante a União Ibérica, por isso tem essa doação de Seis Marias, os primeiros colonos aqui de Curitiba sobem e descem a serra até com relativa liberdade, mas um ano depois acaba isso aí, e daí como é que fica? Como é que as decisões que foram tomadas antes vão ser respeitadas agora? Tem uma situação de impasse ali, porque Então, quando era o único país podia fazer essa circulação. Agora que não é mais, os que já eram portugueses subiram para o lado espanhol, fica como isso? Os espanhóis querem o território de volta e querem que os portugueses saiam. Então, esse assunto das guerras e da expansão para o oeste, isso aí sozinho dá tema de uma, duas, não sei quantas lives, se quiser, porque é muito rico esse assunto. É bem extenso mesmo. Então, o João Pedro comentou aqui, ó, vale falar da resistência dos guaranis, liderada pelo cacique Guairacá, contra as tentativas dos espanhóis paraguaios de escravizá-los, uma vez que incapazes de dominar os indígenas, optaram pela catequização e daí nasceram as missões. Bem interessante. Então, só aproveitando esse ensejo que o Gabriel colocou ali do fim da administração da Península Ibérica, né? Uma coisa que eu notei aqui é que justamente com o fim dessa união é que começa a mudar um pouco a perspectiva, né? Então ela acaba em 1640 e em 1660 Paranaguá é destacada como capitania, né? E antes disso, em 46, ela é levada à vila, depois, em 60, ela se torna capitania de Paranaguá, e em 1670 abre-se uma casa de fundição, que é o lugar onde eles vão fundir esse ouro todo encontrado. Então é um marco muito importante para a região, mas isso tudo só aconteceu depois do fim, né, da União Ibérica. Então era um interesse propriamente da coroa portuguesa isso, né? Mas assim, em 1693, né, logo na sequência vem a fundação da vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que viria a ser Curitiba, e nessa mesma época eles descobrem o ouro em Minas Gerais e meio que no ápice do interesse da coroa portuguesa por Paranaguá e pela região, já se acaba esse ciclo da mineração, né? Então, se vocês quiserem comentar coisas sobre isso, a gente já segue para o próximo tópico que... Eu vou comentar sobre a questão da capitania de Paranaguá e talvez o Gabriel possa me responder uma questão. A capitania de Paranaguá, segundo o que consta, ela era onde hoje é todo o território do Paraná, e mais a Misiones, na Argentina, hoje, que é uma província, e até mais ou menos hoje, que é o litoral de Santa Catarina e o litoral do Rio Grande do Sul, o litoral gaúcho. A minha pergunta é o seguinte: provavelmente Misiones e principalmente boa parte do oeste do Paraná, ele era povoado por maioria, era ocupado por espanhóis. Você saberia explicar por qual motivo eles determinaram essa marcação de terra, sabendo que não tinha sido explorado uma boa parte desse território pelos portugueses? O que acontece é que essa demarcação tinha sido feita lá no Tratado de Tordesilhas. Sim. Mas o que ocorre daí? Uma coisa é você determinar ali no tratado qual parte vai ser de quem. Sim. Daí você determina que até tal lugar é da Espanha, dali para frente é de Portugal. Mas espera lá.
E a questão desses exploradores aí que, por exemplo, fundaram Curitiba, que eram portugueses, mas se embrenharam ali no meio do território espanhol e fundaram uma vila deles ali. E daí, como eles já estavam reunidos ali, o governo português resolve dar dar foros de cidade para eles, conceder um estatuto jurídico para eles, sendo que eles nem estão no território que pertence a Portugal. Então fica, tá, como que a gente resolve isso? Mas também, nisso também tem a questão da União Ibérica, porque estava no regime de os dois países estavam juntos, tudo bem, o governo se entendia. Ali dentro dos canais do governo da União Ibérica, eles conseguiam conciliar as coisas. Mas daí separou um país do outro, como é que fica isso? Daí já vira uma disputa entre duas nações diferentes, não uma questão interna de um país só. Então, Exatamente. Eu fiz essa pergunta porque eu cheguei a ver um relato que, mais ou menos nesse período, entre onde hoje é o sudoeste do Paraná e onde hoje é Misiones, teve uma disputa entre portugueses e espanhol naquela faixa de terra. E foi exatamente no período que Paranaguá foi elevada à capitania. Então, ainda não existia ainda uma concordância entre ambos, né? Ainda existia aquela disputa entre os portugueses e os espanhóis pelo território ali, somente naquela sim, parte de terra. E posteriormente é, depois vem a questão da questão da terra que a Argentina acabou protestando, e já eleva a questão do contestado, né? mas é tudo isso por causa daquilo que a gente vai ver mais na frente do tal do princípio Utiposidete, sabe? Uhum, Tá, vocês demarcam aí o lugar, sim. mas na demarcação que vocês fizeram não tem ninguém ocupando esse lugar. Como é que vai ser? Se chega um de uma outra nacionalidade dentro do território, se a nacionalidade A chega dentro do território da nacionalidade B, que está desocupado, então como é que a nacionalidade B vai contestar aquilo lá e falar, não, é meu? Você não está usando? Como é que vai ser? Perfeitamente. É tanto que a Argentina, depois de uns anos mais, já quase já no século, entre o final do século XIX e o início do século XX, contestou essa área de terra com esse argumento, que já era explorado pelos espanhóis, que esses espanhóis tinham origens que vinham ali da região de Corrientes, tal, e etc. Eles chegaram a usar isso de argumento para tentar, em tese, recuperar aquele território que seria o sudoeste do Paraná hoje e o oeste de Santa Catarina. Então eles chegaram a usar esse argumento quando eles foram explorar essa questão. Mas daí a gente entra num grande debate aqui, porque, tá, Sim. tinha lá os espanhóis, mas o que aconteceu? Chegaram lá os bandeirantes, mataram tudo, e daí ficou desabitada de novo o lugar. Daí Sim. chegamos nós lá, os paranaenses, estabelecemos as nossas primeiras fazendas lá, daí nós começamos a usar a terra de novo. E daí os argentinos querem contestar por causa disso? É, exatamente, você chegou onde eu queria, é exatamente isso. É isso que eu O falo. Arthur, acho que tinha pedido a palavra. Desculpe, Arthur. Tranquilo. Essas relações são muito complexas, né? Se a gente for olhar em todo o contexto, né? Porque a gente vê lá que entre os pioneiros de Curitiba lá, na própria família deles, na própria genealogia deles, eles são um misto de Portugal e um misto de Espanha. Quando você vê, por exemplo, o Baltazar Carrasco dos Reis, né? Há um elemento ali da Espanha e há um elemento de Portugal. Mateus Leme, a mesma coisa, né? O pai dele seria o nome deles Tomé Martins Bonilha, elemento de origem espanhola. E a mãe dele, da família Leme, é um elemento de origem portuguesa. Você vê Gabriel de Lara, é outro exemplo assim. Então, essas relações são muito complexas, né? Então, imagine, se na Europa já havia uma espécie de guerra, mas também entrosamento entre as famílias. Imagine aqui nas primeiras vilas do Paraná, né, do Brasil em si, principalmente o Sul, né, por causa da relação do Tratado de Tordesilhas na proximidade, né. Vale lembrar que o Tratado de Tordesilhas ele cortava Morretes, né.
Então, digamos assim, essas povoações estavam relativamente bem próximas, né? Os espanhóis, de certo modo, com a vila de Cananéia, Paranaguá, de certo modo, estavam próximas, né? Sim, E são coisas complexas que vão continuar, né? A própria questão do contestado em relação à Argentina e Brasil, que ficou por um tempo e foi resolvida pelo presidente Cleveland dos Estados Unidos. Essa questão, infelizmente, eles estão errados, né? Estavam errados em contestar, como você bem mesmo disse, né? Se aquele lugar estava, digamos assim, despovoado pelos argentinos, né? No caso que estavam contestando, não haveria o que eles justificarem isso, né? Não existia justificativa lógica. E dos dois contestados que existiram na história do Paraná, esse contestado, felizmente, nós tivemos essa boa decisão, né? O outro nem tanto, né? Porque o outro é até injustificável, porque se você for olhar, se a gente fosse ir mais para frente lá, o contestado do sul do Paraná com o norte de Santa Catarina foi injusto, porque se a gente for olhar, veja, Canoinhas, só um exemplo. Canoinhas, basicamente, a povoação de Canoinhas veio de Rio Negro, Campo do Tenente e Lapa. Então, esse povo é paranaense no seu mais alto grau, né? Se a gente for olhar assim. Fazendo um comentário paralelo a essa ideia, assim. sim, Esse tá muito comentário certo. um comentário para próximo tópico aí, para próxima. Exatamente. E só para complementar o que o Arthur estava falando, Canoinhas, Monte Castelo, não sei se União da Vitória entra, não acho que não. Mafra, isso aí tudo pertencia a Lapa. E tudo que ocorre que a Lapa ela ia até onde que hoje é os Campos de Lages. E tudo que a gente observa ia até onde os Campos de Lages. Aí depois aquela questão lá de os Campos de Lages ser voltado a Santa Catarina, ter devolvido para Santa Catarina, entre aspas, né? Mas o território da Lapa, ela constituía boa parte desse território. Depois vem a questão de Guarapuava, que é um território também muito imenso, aí tem a questão do território de Foz do Iguaçu, e por aí vai. Então, falando um pouco sobre essa povoação, né, essa ocupação do espaço, na verdade, isso aí nos leva para o próximo ciclo, né, que seria o ciclo do tropeirismo. Então, aqui colocando, né, como eu tinha comentado anteriormente, eles descobrem as minas de ouro lá nas Minas Gerais, e o pessoal que estava aqui na região do Paraná só por causa de ouro acabou migrando para essa busca em Minas Gerais. E aqui no Paraná acabou ficando o pessoal que já estava interessado na criação de gado, nessa cultura mais campeira, né? E daí surgiu, né, a questão da povoação da colônia do Sacramento, precisava levar alimentos, então começou o tropeirismo, depois aquela questão dos animais que foram encontrados soltos na Serra Catarinense, gaúcha ali, e os tropeiros foram encaminhados para buscar e começaram a povoar aquela região toda, nesse meio de disputa entre ainda os portugueses e espanhóis para ocupar essa região de fato, né? Então, como é que se deu esse começo do tropeirismo aí? Quem foram as pessoas importantes e também, né, como que é essa relação? Porque imagino que tem uma relação entre os mineradores aqui, os faiscadores que voltaram para Minas Gerais procurar por mais ouro e os que se tornaram tropeiros aqui levando, né, a carga e tudo mais que eles precisavam, couro, né, lá para as Minas Gerais. Então, como é que se deu essa ocupação, essa transformação da economia da nossa região aí? Se quiser começar, Arthur, você que está mais quieto hoje. É que eu tô tendo uma aula aqui, um geógrafo e um historiador aqui, eu tô aprendendo em cada aspecto aqui. Mas a questão, assim, por exemplo, a história do tropeirismo a gente tem que tentar entender pelo começo da criação de gado, né? E da própria questão das sesmarias, né? Porque ao mesmo tempo que havia o pessoal lá buscando ouro, estavam começando a ser concedidas as sesmarias, né? Então, e nesses documentos de sesmarias, principalmente do Mateus Leme e do Baltazar Carrasco,
dos Reis, eles citavam que eles já realizavam a criação de gado, né, para justificar a obtenção dessas sesmarias. Então, eu não me lembro exatamente bem ao certo, acho que o Baltazar Carrasco dos Reis é 1661, que ele recebeu a sesmaria, e o Mateus Leme, 1668. E eles alegam lá que eles já moravam naquela localidade há um certo tempo e tinham uma criação de gado há um certo tempo. Então, aí a gente já começa a ver também outras sesmarias sendo concedidas para essas pessoas que começam que tem gado, que vão fazer a criação de gado. Voltando àquela ideia do pessoal que saiu aqui do Paraná e foi para Minas Gerais, essa população de Minas Gerais e São Paulo, consequentemente, também precisava se alimentar. Então, houve digamos assim, esse insight de exportar esse gado para São Paulo e Minas Gerais. Você vê já lá em relatos lá de 1704, começa a se falar da fazenda de Capão Alto em Castro, né, sobre a questão de levar o gado até São Paulo. Então, o caminho de Curitiba a São Paulo, ele é bem mais antigo do que aquele que se tem conhecimento. É praticamente 30 anos anterior à data celebrada como início do tropeirismo de 1731. Então, já 1700 já se imagina a exportação de gado para esses lugares, Minas Gerais, São Paulo. É importante citar isso, né? Porque erroneamente colocou-se como 1731 um marco, tipo um marco de Viamão a Sorocaba. Mas na verdade não começou assim, né? Primeiro Curitiba, Sorocaba, depois se expandiu essa ideia de Viamão, Sorocaba. Exatamente, isso acaba refutando até a questão do pouso do Iapó, porque o pouso do Iapó ele acaba refutando toda essa questão dos caminhos, no caso do Sorocaba, Viamão, que o pessoal diz erroneamente que foi aberto por Cristóvão Pereira de Abreu. Mas, na realidade, o Cristóvão Pereira de Abreu só usou esse caminho que já tinha sido explorado antes por outros exploradores, né? Que nem a questão do Luiz Laminho Tigre, que dá para usar como referência também sobre a questão da exploração desse território aí, que é os sertões de Curitiba. A gente pode dizer que o primeiro caminho era o que saía de Curitiba, ia para São Paulo, seria aqui do oeste de Curitiba, passava ali por Castro e ia para São Paulo. E daí, o que a gente poderia daí dizer que ocorreu em 31 foi a abertura da extensão do caminho até Viamão. Daí seria o trecho mais sul do caminho. Não que o caminho não existisse antes, mas ele não se estendia tanto ao sul antes. Ao sul. Exatamente, não ia até o Rio Grande. Então, já tinha o caminho ali, mas era só Paraná, São Paulo. A partir daí de 31 que Rio Grande, São Paulo, através do Paraná. E teve uma mudança ali no caminho também, né? Que primeiro o caminho era o caminho dos conventos, né? Que era das praias ali, que vinha por Laguna, né? Subia ali pela praia, passava por Curitiba. Aí mais tarde esse caminho foi desviado para acho que em 38, se não me engano, 1738, ele foi desviado para o interior. E aí, passando ali pelos Campos Gerais, que foi onde se desenvolveu mesmo as cidades tropeiras do Paraná e Santa Catarina ali, né? Se não me engano, se tiver equivocado nas datas aí, fiquem à vontade. Nossa, tá certo. Até porque... Mesmo, passava... Não, foi um pouco. Não, que passava ali por... Que vinham... Ali, quem vinha de Castro, passava por União da Vitória, iam seguindo em frente e saía até os Campos de Lages. Se eu não me engano, esse era o trajeto oficial. Exatamente. Até porque passar com gado pelo litoral deve ser um inferno, né? Com certeza. Todo aquele monte de enseada e desembocadura de rio, como é que você vai fazer o gado passar por aquilo ali? Não tem como, né?
A logística não era apropriada. Nem um pouco. Nem que os caras construíssem, sei lá, umas balsas gigantes para aquilo, acho que eles iam ter algum problema. Ia ser muito pouco rentável o trajeto. Daí que foi necessário passar pelo interior. Exatamente. E atropelada, às vezes eu já vi umas gafes do pessoal colocando que o trajeto era feito no inverno. Praticamente é impossível o trajeto ser feito no inverno, porque a questão da geada, né? Como é que os animais iam pastar? Eles precisavam se alimentar. Então muita gente acaba errando nisso aí. Ah, não, foi no mês de junho, passou e no sentido Lages. Eu acho impossível, porque normalmente as tropeadas eram no período do verão e quase no início do outono. Porque o pessoal pensa, fazenda de invernar. Quer dizer, então, os caras iam lá pro inverno? Não, faziam o trajeto até aquele ponto durante o verão, paravam ali pelo inverno, na próxima estação seguiam o resto do caminho ali. Exatamente. É isso que ocorria. Só um comentário, né? O Caminho dos Conventos, ele foi em 1728, né? Foi um desvio de Laguna até Curitibanos, né? E foi, ou seja, 10 anos, praticamente, não, 3 anos antes do Cristóvão Pereira de Abreu, né? É só para complementar essa informação, né? Para precisar um pouco mais. Então, Sim, só exatamente. para contextualizar esse segundo momento histórico aqui, eu queria colocar algumas datas aqui, né, sobre o próprio assunto que a gente estava falando sobre a povoação do interior ali, né? Então, em 1720, a capitania de São Paulo, ela acaba incorporando a capitania de Paranaguá, né? Então, Paranaguá se torna São Paulo. Isso foi logo após ali o desmembramento de Minas Gerais e de São Paulo, né? Então foi meio que simultâneo. Também teve nessa época aquela guerra dos emboabas, né, entre os portugueses e os paulistas para ver quem que ficava com as Minas Gerais, e aí, como resultado disso, o Paranaguá acabou se incorporando a São Paulo, e a partir dali eles começaram a chamar todo o pessoal que morava aqui na região de Curitiba de paulistas, sul-paulistas, né? E aí ficou um período de instabilidade enquanto política, né? E São Paulo acabou se tornando parte do Rio de Janeiro durante um tempo, e depois, mais à frente, ali, 1750, voltou a ser a capitania de São Paulo, e o Paraná continuou anexado a essa região, né? Nessa época aí, o governador de São Paulo tinha o título de Morgado de Mateus, e aí ele que designava essas questões, né? Então ele enviou ali o Cristóvão Pereira de Abreu, depois o Antônio Correia Pinto de Macedo, que foi deslocado para abrir o pouso de Lages, Francisco Ferreira Souza Faria. Então todos esses aí eles foram enviados do governo, né? Eram curitibanos, grupos que partiam de Curitiba, mas a serviço do governo de São Paulo para explorar essa região do interior do sul do país, né, para povoar essa região. E também o terceiro Morgado de Mateus, né, nessa época de 1750, ele inclusive dava incentivos fiscais para o pessoal se deslocar mais para Santa Catarina e Rio Grande do Sul e começar ali, né, a criação de gado e de mula, e a região do Paraná acabou não ganhando esses incentivos fiscais, então acabou se focando mesmo no tropeirismo, né? Por isso que a gente fala tanto no ciclo tropeiro. Então, só para contextualizar tudo isso que vocês estão falando, para não ficar solto assim na ideia do pessoal, né? Então, à vontade aí para vocês comentarem mais um pouco. Perfeito. Se percebeu que o território paranaense era muito propício para isso, porque a gente fala, os campos de Curitiba, os campos gerais, é bem o tipo de paisagem onde você imagina encontrar a criação de gado, né? Uhum. Então, você não vê gado lá no Nordeste, onde falta água, onde é impossível fazer isso, não vê isso no litoral, onde o território é muito pouco e é de mata fechada, você só vê isso aqui no Planalto, que tem
pasto aberto, lugar onde o boi pode pastar à vontade e circular, onde você pode reunir uma grande quantidade de cabeças de gado, criar rebanhos, gerenciar esses rebanhos. Então, é um fenômeno típico da paisagem mesmo que nós temos aqui no Planalto. Só poderia acontecer isso aqui. Então, chegaram aqueles mineiros, o ouro não era, não existia ouro naquela quantidade em que imaginavam. Tá, daí alguns resolvem dar no pé e ir lá para Minas, onde está circulando a notícia de que lá tem bastante ouro, mas quem fica aqui percebe que a terra, bem, pode até não ter aquele ouro, mas dá para criar gado muito bem, então vamos investir nisso. E daí você veja só, a busca pelo ouro, assim como pelo pau-brasil, ela é muito característica daquele Brasil dos séculos 16 e 17, ou seja, 1500 e 1600, que é um Brasil que ainda não tem nada muito fixo nele. O pessoal está circulando aí atrás dessas mercadorias, mas acaba eles vão embora, como aconteceu com o ouro. Agora, quando chega a época, o período do tropeirismo, da criação do gado, você só movimenta o gado, só leva ele para cá ou para lá para vender ele. Mas para você criar ele, você precisa criar no lugar. Então, esse Brasil do século XVIII, Brasil do século do tropeirismo, não é mais aquele Brasil do pessoal circulando de um lado para o outro e não se fixando a lugar nenhum. O Brasil do século XVIII exige que as pessoas se fixem ao lugar. Então, é a partir desse século que nós poderíamos dizer que se começa a civilização paranaense, civilização brasileira, começa a ficar mais encorpada. Não é um negócio mais tão fugaz assim, que acabou a fonte de renda, vamos embora. Não, você já se fixa a terra, você precisa construir estrada daí, precisa fazer outras obras, as correções do ouvidor Pardinho, que são um instrumento de civilização daí, porque antes estava todo mundo aqui largado no meio das fazendas e dos garimpos, tá, não existe muita necessidade de regulação, a não ser regulação de entrada e saída do ouro. Mas daí você fixa as pessoas na terra, você precisa de mais regulações, porque daí começa a criar cidades trazem um monte de coisa junto com elas, e daí você precisa colocar ordem. Então, surge uma sociedade mais ordenada a partir do ciclo do tropeirismo. A civilização começa a ficar com mais cara de civilização, entende? Não perde um pouco a carinha de terra de ninguém e vira, sociedade agora. E acaba se estabelecendo uma cultura ali, também. Exatamente. Porque, que nem na outra live anterior, o pessoal mais ou menos perguntou, qual a diferença do tropeiro e do campeiro? Qual as diferenças? O campeiro é exatamente o que você acabou de falar. Aquele que é o criador de gado, aquele que cultivava, somente que era uma terra que cultivava erva mate, tinha a questão do pinhão, da exploração da madeira, e etc. Então, eles acabava desenvolvendo uma cultura, que é a cultura campeira, que é do campeiro curitibano, propriamente. E o campeiro curitibano, ele pode ser tropeiro também, porque muitos deles, como até o próprio Onei Barbosa mesmo disse, a maioria dos tropeiros que existiam eram paranaenses, eram curitibanos. Porque é eles que desenvolveram essa questão de buscar gado nas missões e levar para vender na feira de Sorocaba e acabar abastecendo as Minas Gerais, no caso. Exato. Daí você pode estabelecer outra demarcação aí, que é a seguinte: antes da fixação das pessoas à terra, que foi feita com a pecuária e o tropeirismo, você não podia falar exatamente em paranaenses ou catarinenses ou gaúchos que eu seja, nem mesmo de paulistas propriamente ditos a gente poderia falar.
a gente poderia falar de portugueses, porque é o português que vem aqui e vai embora, de acordo com a oscilação Necessidade. econômica. Agora, o campeiro que se fixa aqui, agora ele já não é mais português que veio para cá só para pensando em ficar rico e voltar para Portugal. Não, agora ele está fixo aqui, ele vai desenvolver hábitos próprios daqui. Não vai não vai ter essa identidade fluida, sabe? Não vai estar mais muito vinculado a Portugal. Agora ele vai criar vínculos com a terra. E é uma terra diferente essa. Então, já não vai ser tanto assim, não vai ser muito português, não. Agora, a partir desse momento, a gente pode começar a falar de paranaense, que na época eram os curitibanos, ou de qualquer outra cultura que eu seja. Também, a gente só podia falar de mineiro quando dá a explosão do ouro lá em Minas Gerais e eles se fixam ali. A partir daí a gente pode falar de mineiros. Antes circulavam portugueses ali, mas a gente só pode falar que eles eram portugueses, não mineiros propriamente dito. E o mesmo para o Nordeste, gente. Os primeiros que chegaram lá atrás do pau-brasil, a gente podia chamar de português. Aqueles que se estabeleceram nos engenhos de açúcar, tá, daí a gente já pode chamar eles de pernambucanos, de baianos, seja lá o que for. Essa sua análoga é muito interessante e ela acaba derrubando também outras análogas, né? Porque, principalmente a historiografia da paulistânia em si, eles acabam estabelecendo que não, eram os paulistas que desenvolveram essa cultura, onde hoje é o território do estado do Paraná. Só que eles esquecem que esses pseudos paulistas, que eu vou usar esse termo, não eram paulistas propriamente, sim eram portugueses. Exatamente. Você acabou de afirmar. Eram portugueses que acabou se misturando vamos dizer, com alguns indígenas, talvez, apesar que é um território um pouco miscigenado, propriamente, não era de se miscigenar fácil, mas essa questão ele acaba até refutando eles, porque falando que a nossa cultura foi desenvolvida a partir de São Paulo para Curitiba. E não a gente se desenvolveu propriamente sozinho. Aí vem a questão Isso pode falar. Exatamente. Naquela época, nem os próprios paulistas não eram paulistas direito. Eram simples portugueses. Agora, se é para falar em fatos, então tá aqui fatos para vocês. É o seguinte, lá no História do Paraná da Cecília Westphalen, ela traz uns relatos interessantíssimos de como os parnanguaras, eles se queixavam lá para as autoridades paulistas, falando que pô, vocês não dão a mínima para cá, a gente está precisando de gente para trabalhar. Então, pera, se a gente quer falar em fatos, então, a partir daí a gente pode observar que já existe, lá no início, um certo estranhamento entre os paulistas mesmo e os paranaenses, ou que a gente poderia chamar de proto-paulistas e proto-paranaenses. Então, um distanciamento, um sentimento de diferença entre eles já existe há muito tempo. A própria geografia fazia isso, se for analisar mesmo. A questão do Ribeira. Até hoje, o Ribeira ele não consegue se ligar propriamente a São Paulo. Hoje, o Ribeira, apesar de estar um pouco mais isolado, que é o sul hoje é o sul do estado de São Paulo, ele tem mais ligação com Curitiba do que propriamente com a capital paulista. Eu estou falando hoje, né, na nossa visão de hoje. Aí você já observa que já é algo que já vem já do passado. Essa ligação não era muito profunda. Exatamente. Então, a gente fala que não existiam tipos diversos aí que era todo mundo português, mas se assim, uma historiografia mais tacanha quiser insistir nisso, nessa história de que todo mundo era paulista, então, o fato é o seguinte, primeiro de todos eram portugueses, segundo, os portugueses aqui do Paraná não gostavam muito dos portugueses lá de São Paulo, porque os portugueses de São Paulo estavam dando a mínima para cá. Então, assim, duplamente refutado qualquer espécie de imperialismo historiográfico de São Paulo.
É, bem Exatamente. interessante. Essa parte aí a gente já deixou prometido na última live que a gente vai ter um debate mais intenso, né, sobre essa diferenciação cultural, né, do Brasil meridional, essa Até formação porque os, humana do Brasil meridional. até Pode porque os falar. temas são bem complexos, né? Então, tipo, a gente viu que nós temos outros temas ainda para falar, mas, tipo, só esse tema já deu uma hora e pouco, já 1 hora e meia, né? Então é um tema que vai criando ramos, né? Tipo, desde um comentário simples lá, por exemplo, aquela questão lá que o Gabriel falou lá do gado, a área ser propícia para a questão do gado, da criação de gado e tudo mais. Tem muito a ver com a geografia, com a questão da hidrografia também, né, dessa região, né? Até essa região do Paraná e do Paraguai é chamada de quadrilátero afortunado, né? Porque se a gente for olhar no globo, né, nessa mesma linha horizontal lá, na África, na Ásia lá e na Oceania, essa região é um deserto. Então, nessa região, assim, se a gente for olhar, o Paraná e o Paraguai são os únicos lugares que tem essa mata, né, essa questão da hidrografia, né. É um comentário que eu achei interessante e pertinente, né, acrescentar. Muito. Muito interessante. Só acrescentando a esses comentários aí, acho que a maior diferenciação, né, entre os, os tipos de brasileiros dessa época aí, que aqui na região dos Campos Gerais e dos Campos de Curitiba, era muito forte a questão do camperismo, do gado, né? E isso já era uma cultura secular no século XVIII, né? Já acontecia há mais de um século. Enquanto a cidade irmã de Curitiba, que seria Sorocaba, né? A cidade tropeira de São Paulo, a cidade tropeira do Paraná, que não é Curitiba, mas a Lapa, Rio Negro, essas regiões ali, Ponta Grossa, né? Não tinha essa questão do camperismo, né? É uma cidade caipira, tropeira, enquanto aqui as nossas cidades são campeiras, tropeiras, né? Então, apesar de ter muitas semelhanças por conta desse transporte que começou no século XVIII e foi aumentando até o final do século XIX, que foi o ápice do tropeirismo, então teve muita interação entre essas regiões, mas a base cultural delas é uma base diferente, né? Porque eles sustentam muito a questão do traje tropeiro, que também é utilizado no camperismo também. E acaba, é muito semelhante o traje do tropeiro para o boiadeiro paulista, um exemplo esporádico aqui, só para dar uma frisada. Então, se você analisar como eu estava falando anteriormente sobre a questão do caminho entre Curitiba e Sorocaba, se vocês analisar, propriamente você vê que se desenvolveu uma cultura parecida com a cultura que existe hoje nos Campos Gerais. Algo que você não encontra em outra parte do estado de São Paulo, principalmente até próximo a Sorocaba. Vamos dar um exemplo. Porto Feliz, ou se não Boituva, ou se não até propriamente Itu. Você não consegue observar essas características. E são lugares próprios. Então foi propriamente onde é que passavam os tropeiros curitibanos levando o gado para a feira de Sorocaba. Mas alguém tem algum comentário? Ou seguimos em frente aqui? Pode seguir. Então, seguindo ali, essa questão do tropeirismo, né? Como eu falei há pouco ali, ela continuou, né? Não teve uma interrupção, ela começou no século XVIII, né? E a primeira feira de Sorocaba foi em 1750, e essa feira aconteceu, né, até 1890, mais ou menos, né? E nessa época teve toda uma movimentação no Brasil, né? Então, primeiro veio a Corte Real de Portugal para o Brasil, depois em 1822 teve a independência, o Brasil se torna um império, e aí a nossa região do Paraná continua anexada a São Paulo, mas agora como província, não mais como capitania, né? E ali, a partir dessa época, então, já estava acontecendo um pedido, né, para
pro imperador Dom Pedro I da separação, né, do Paraná enquanto província mesmo, né? E nessa época também é o começo da industrialização da produção de erva mate, né? Então, só queria colocar alguns dados ali, né, que aconteceram nessa época. Então, em 1813, o Paraguai, que era, né, o Paraguai vinha até uma certa parte do nosso território paranaense, e ali teve uma política de isolamento do então ditador do Paraguai ali, e acabou proibindo a exportação da erva mate paraguaia para a Argentina e Uruguai. Então, o Paraná acabou herdando essa demanda do sul do nosso continente, né? E a partir daí começou-se a se produzir mais e a se formar uma elite ervateira que, justo nessa época, as ideias vindas da Europa, né, da própria industrialização, da indústria de beneficiamento, né? Então começou a se formar essa elite começou a formar os engenhos, né, onde se beneficiava a erva mate para dar conta dessa exportação, e acabou até tendo, né, um certo desenvolvimento paralelo ali da elite agrária e da elite pecuária do Paraná, né, os liberais e os conservadores ali na época do Império. Então, fiquem à vontade aí para pontuar tudo o que aconteceu nessa época aí, né? O Arthur de novo começar? Arthur, pode começar então. Não, o Gabriel ia falar ali, o Gabriel já estava desenvolvendo um raciocínio, eu sigo depois, eu sinalizei errado ali, mas pode falar, Gabriel, daí eu entro depois. Tranquilo. Não que não houvesse comércio de erva mate antes, na verdade, isso é algo muito interessante, porque eu mesmo tenho algumas dúvidas quanto a isso ser uma tese realmente original a respeito daquilo que a gente considera como a política colonial portuguesa, que em 1722 o rei assinou uma carta régia autorizando o porto de Paranaguá a comercializar erva mate com o Rio da Prata. Agora, eu não li o documento, ou não lembro, acho que não tinha lido o documento mesmo, só vi em citação nos livros, de que tinha sido feita essa carta régia, autorizando esse comércio, daí eu não sei se era só com a colônia de Sacramento ou os navios de Paranaguá podiam descer até Buenos Aires também para vender, mas isso, você veja, na escola a gente aprende aquela história de que pacto colonial só comercializa com a metrópole, colônia só comercializa com a metrópole, blá, 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 blá. Tá, mas e se essa carta régia autorizava realmente que os navios de Paranaguá descessem até Buenos Aires? Isso seria uma quebra se não uma quebra, pelo menos uma exceção bem notável a esse paradigma de a império colonial só comércio com a metrópole, porque daí você estava autorizando tua colônia a comercializar direto com a colônia dos outros, né? Exatamente, foi um dos motivos do Paraná se desenvolver e conseguir a sua emancipação política, né? Da tal província de São Paulo. E essa questão da erva mate também, a questão do que aí já começa a desenvolver os barões do mate, aí vem a questão daquela política aquela política que o Paraná acabou se desenvolvendo e acabando dando coça para a turma do café com leite, no caso São Paulo e Minas Gerais, né? Não que o Paraná não tivesse força antes disso. Na verdade, tinha. Meu palpite é que estava muito politicamente mal organizada as coisas para conseguir uma autonomia antes. A questão é que, uma vez que você tinha uma geração de riquezas tamanha com o mercado da erva mate, bem,
Então já não fazia muito mais sentido agora falar que faltavam forças políticas, porque já tinha força política. Você tinha os barões do mate aí, que eram os antigos homens bons, os senhores das fazendas, das antigas instâncias, que estavam lá, além de criar o gado. Daí você tem uma diferenciação entre aqueles que criavam o gado lá no segundo planalto e aqueles que plantavam o mate aqui no primeiro. Mas, de uma forma ou de outra, a riqueza circulava entre eles, eles estabeleciam os seus laços familiares entre eles mesmo, com uma verdadeira aristocracia, que, na verdade, até hoje né? Você vê lá, Malucelli só casam com um cachorro grande da política paranaense. Até hoje isso. Então, o mate deu essa encorpada que faltava, ainda para o Paraná poder se impor no cenário nacional, e daí vem todos os motivos que a gente comumente conhece, a neutralidade dos paranaenses durante a revolução, a revolta liberal de 42, não dá nem para chamar de revolução, para falar a verdade, a neutralidade paranaense durante a revolta de 42, a neutralidade paranaense também durante a Guerra dos Farrapos, que o Estado conseguiu se manter bem, muito bem no cenário nacional. Na verdade, isso tem que ser considerado um mérito dos paranaenses, que é ter defendido a integridade e a ordem política do Brasil todo durante esses períodos, primeiro, ficando indiferentes às propostas dos gaúchos para o Paraná também romper com a União Nacional, e depois dizendo para o Tobias de Aguiar, dando as costas para o Tobias de Aguiar e para os revoltosos de 42, dizendo que não, azar de vocês. As eleições determinaram tal coisa, vamos seguir as eleições, e pouco importa. Então, o Paraná também tem esse mérito de civismo, de ter defendido a legalidade e a união do país, e foi muito bem recompensado por causa disso. Sim, isso aí acaba entrando em outra questão, que acaba chegando na questão da própria erva mate, né? Que eu falei do início lá, sobre a questão a economia de São Paulo e Minas Gerais era mais voltada à questão do café, propriamente. Naquele período, ali no final do século XIX, era muito forte a questão do café, que eles acabam exportando para a Europa, porque era o ponto principal para eles lá, era exportar o café para a Europa. Já nós aqui, o nosso foco é o quê? É abastecer o prata com erva mate, no geral. Era para abastecer o pessoal do prata, nem a questão do que a gente estava falando anteriormente sobre a questão do Paraguai ter barrado a questão da comercialização entre o Paraguai e o pessoal do prata, no caso dos argentinos e os uruguaios, enfim. Isso acabou forçando também um pouco mais, você acabou citando a questão dos farrapos, os próprios curitibanos que já eram estabelecidos ali na região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Porque a maioria daqueles curitibanos que estavam estabelecidos ali, principalmente em Passo Fundo, Nanoaí, Cruz Alta, Lagoa Vermelha, ou até o pessoal que ali chega mais próximo ali à Serra do Rio Grande do Sul, como Caxias do Sul, esse pessoal estava começando a migrar para o movimento farrapo entre si. Isso aí também foi citado até no livro do Carlos Ratti, os respingos da Guerra dos Farrapos na comarca de Curitiba. Então foi um dos fatos, além da erva mate, de ter dado a emancipação política do estado do Paraná. Isso foi uma das questões que fez acelerar mais esse processo. Exatamente. Você vê ali Você também nota uma mudança na sociedade paranaense aí. Porque, primeiro, a primeira mudança que nós citamos anteriormente foi de uma sociedade,
uma sociedade muito sem consistência, que era a dos mineradores, que acaba o ouro aqui, eles vão embora, sem se fixar a terra. Daí você tem essa mudança para uma sociedade mais fixa à terra, que são daí os campeiros. E quando a gente chega no século XIX, a grande época do ciclo do mate, a outra mudança que acontece é que você tem a Revolução Industrial, que dá meios para otimizar essa produção do mate, que cria também demanda para a produção do mate, porque as pessoas agora estão vivendo em cidades, acesso mais fácil a mercadorias, o mate tem cafeína, é estimulante. Então, eu lembro, em um dos livros do Wilson Martins, ele fala que tem um relato de trabalhadores alemães que no intervalo do turno da fábrica, e falaram que era uma maravilha, que era melhor do que café para se manter ligado ali no trabalho. Então, existe toda essa mudança trazida pela Revolução Industrial, também pela imigração. Então, vem os imigrantes para cá, mais mão de obra para o trabalho agrícola, então eles vão trabalhar com mate também. E chega toda essa riqueza, ocorre todo esse crescimento, estimulado por essa riqueza, e você vê daí uma outra mudança de mentalidade no meio disso tudo, que é o seguinte: agora o Paraná deixa de ser simplesmente uma sociedade de fronteira, uma sociedade agrária, uma sociedade caipira demais, e agora começa a virar uma sociedade cosmopolita. A gente observa que essa indústria do mate, ela puxou o crescimento de Curitiba ali na virada do século XIX para o XX, e o que a gente vê nessa virada do século XIX para o XX também é uma grande efervescência cultural aqui em Curitiba, trazida justamente por essa circulação de riqueza. Tem alguns trabalhos que eu li, inclusive trabalhei um pouco em cima disso. Na verdade, eu pesquiso temas correlatos a isso, que foi um grande debate que acontecia entre dois grupos de pensamento aqui em Curitiba, que eram os anticlericais e os católicos, que aconteceu ali no meio, nessa virada do 19 para o 20. Então, você pensa, o pessoal que estava nos séculos anteriores ali na lavoura, nos currais, trabalhando o gado, eles não tinham tempo e nem meios para ler, para pensar naquilo que as outras pessoas estavam discutindo lá na Europa, aqueles temas complicados sobre alta cultura e alta filosofia. Agora, com esse crescimento do Paraná na virada do 19 para o 20, daí sim você começa a surgir esse espírito cosmopolita, agora que você tem uma grande cidade onde você tem pessoas que não ficam o dia inteiro ali acordando cedo e indo dormir tarde porque trabalham na roça. Agora eles são profissionais liberais, que leem, que estudam, que recebem coisa da Europa, que discutem. Então, ocorre daí, se antes ocorreu a transformação de uma sociedade não muito cimentada para uma sociedade estabelecida, agora ocorre a transformação de uma sociedade simplesmente estabelecida para uma sociedade agora, entende? Então, Curitiba era um simples de faiscadores de ouro, e por último daí virou metrópole. A metrópole que é caracterizada por essa intensa vida intelectual que só vem com esse afluxo de riquezas, com esse crescimento. E também leva a questão da questão do Barão do Serra Azul em tentar popularizar até a própria erva mate nesse período, né? Ele fez algumas tentativas de tentar popularizar a erva mate igual era popularizado o café, porque ele não almejava somente o prata, ele tentava almejar o mundo também. Isso também foi um dos fatores dele, fora o Rio de Janeiro, aqui foi o segundo lugar a ter telefonia. Ter um telefone, que era algo raro na época, principalmente em todo o território brasileiro.
Somente na questão daquele período. Sim, É bem todo. interessante aí que nessa época aí a formação dessa elite que o Gabriel falou, né? Uma elite intelectual que basicamente ficou na cidade de Curitiba, né? Porque a maioria das ervateiras vieram para cá, né? Para cá, porque eu digo porque eu sou da cidade de Curitiba. E aí que eu cito, né? Que ficou essa distinção entre a elite ervateira e a dos tropeiros, né? Uma certa distinção mesmo entre o interior e a capital. Segundo eu li ali, parece que só na cidade de Curitiba, que não era muito grande na época, em 1800 e no final ali do Império, 1880, tinham 15 grandes ervateiras, né? E isso muito em função do trabalho do Barão do Cerro Azul, que abriu as portas para um rapaz aqui, deixa eu ver o nome dele. Agora eu não estou achando, mas um rapaz que aprendeu sobre tecnologia naval na Inglaterra, trouxe para cá e acabou introduzindo no engenho do Tibagi, que era do Barão do Cerro Azul, e isso acabou meio que se popularizando entre aquela sociedade do Batel ali, né? Que é o bairro onde essas ervateiras ficavam e tal. Isso aí acabou dando uma notoriedade, uma visibilidade muito maior para a questão da erva mate, né? Infelizmente, com a guerra ali, o Barão do Cerro Azul acabou sendo assassinado, né? E muito desse dinamismo da época perdeu força. E essa questão da elite curitibana acaba elevando a questão do engenheiro Rebouças, né? Os irmãos, no caso, né? Que são baianos e acabaram se estabelecendo em Curitiba, que foi um dos principais que desenvolveram a questão do escoamento, né? Da erva mate via Paranaguá. Isso aí Sim, acabou aprofundando muito essa questão, sem constar que eles não eram pessoas caucasianas, não eram pessoas brancas, eram negros, e hoje em dia, não querendo levantar essa pauta, mas só para dar uma frisada, hoje em dia o pessoal fala que os negros não tinham capacidade e tal, e não tinha muito, vamos dizer assim, uma abertura, né, nessa sociedade. Talvez de outras partes do Brasil, não, mas propriamente aqui em Curitiba, os negros, sim, teve muito desenvolvimento e teve muita grande força para desenvolver a nossa capital e a questão do escoamento da erva mate via Paranaguá. sim, e traz ferrovia para cá. Sim, Bem, ferrovia era coisa de. Na época eu, era o top do desenvolvimento industrial. Além da ferrovia, você tem a criação tem a implantação da energia elétrica. O Luiz mencionou a telefonia. Daí você também tem a criação do transporte público, os bondes de Curitiba, instalados primeiro em 1880. Então, antes você tinha só aquela cidade que era muito rural, que era a cidade de interior. Agora você já tem uma cidade com características de metrópole, que é só metrópole tem transporte público, porque só em metrópole você precisa de transporte para se mover rápido de um ponto para outro, porque se você for a pé não tem como. Antes, então, Curitiba era pequena demais para isso, então você vê justamente essa transformação de Curitiba numa cidade pequena, numa metrópole, visualmente, com essas melhorias. E tudo isso puxado pela erva mate. exatamente. Me lembrou uma coisa agora sobre a questão do período quando foi proibido a utilização do Pala, se eu não me engano, em Curitiba. Acho que foi proibida. Eu não lembro em que período foi, se alguém lembrar aí. Que foi até nesse mesmo período que Curitiba está começando a se desenvolver propriamente como uma metrópole. Porque É, essa, essa essa questão das citação, proibições, ela é uma sim, questão bem típica desse período, né, no Brasil, mas aqui na cidade de Curitiba isso aconteceu muito forte, né?
Até por isso que ela acabou se diferenciando das cidades dos Campos Gerais, que mantiveram uma cultura mais agrária, assim. Mas teve muita transformação mesmo cultural a partir dessa visão mais europeizada e mecanizada, assim, né? Mecanicista da metrópole mesmo, né? Foi uma mudança de visão e tiveram muitas proibições, né? Entre o uso de roupas características, mas também não podia fazer festa, o fandango, né? Inclusive, uma informação que eu tive estudando para essa live aí foi que o bairro do Batel, onde eram os principais engenhos e aonde estão a maioria dos palácios dos barões do Mate do Paraná, o nome dado para o Batel é porque tinha um festeiro que foi fazer uma festa em São José dos Pinhais e o batel dele, que era o lugar onde ele levava as indumentárias para a festa, virou naquela região da pracinha do Batel. Então o nome daquela região era por causa das festas que aconteciam na região em geral, assim. E isso, a partir desse momento que aquela região começou a se industrializar, foi totalmente proibido, né? Exatamente. Então, eu acho assim que na nossa live está sendo bem produtiva, né? Bem até destrinchada, né? Eu acredito que vai ter diversas outras lives onde a gente vai poder explorar bem mais os temas, né? Bem de forma mais abrangente, né? De repente trazendo outros elementos audiovisuais, né? Para a live, para ela ficar ainda mais interativa, né? E a gente está digamos, com essa ideia de fazer quinzenalmente ela, né? Então eu acho que vai ser bem interessante, sim, porque tema não falta, né? A gente viu que aqui estamos falando de um tema assim e foi abrindo ramos, né? Dá para trazer coisas, a gente contar a história e trazer aspectos geográficos, aspectos sociológicos, aspectos antropológicos, vários outros aspectos, né? Então, assunto não vai faltar nas lives. E eu acho que vai ficar bem interessante destrinchar eles em determinadas lives. De repente, se algum assunto não ficou tão bem explicado, ou ficou assim um pouco complexo para quem é de fora, dá para voltar e fazer uma simplificação e daí indo passo a passo, né? Então, eu acho que vai ser bem produtivo, né? É uma iniciativa muito interessante, né? Porque se a gente for ver a live, ela facilita o papel de muita gente que infelizmente talvez não vai ler, não vai procurar uma fonte primária, não vai procurar, né, se informar. Então a gente, de certo modo, a gente está evoluindo com essa live e viabilizando algum conhecimento para algumas pessoas que ou não querem ou não têm a possibilidade de ir atrás desse conhecimento. Perfeito, Arthur. Exatamente. É isso Então, a mesmo. gente chegou aí a quase 1h30, né? 1h20 de transmissão aí. Foi realmente muitos assuntos, né? Se eu conseguisse sintetizar esses assuntos aí, a gente falou um pouco sobre o começo da povoação da região do litoral e do primeiro planalto da região de Curitiba com a mineração, e depois como que isso se transformou, né? Com o passar com as transformações do Brasil, também a relação com o território do Paraná se mudou e transformou no tropeirismo, que acabou se difundindo pelo sul do país, e como que se formou essa indústria do mate, que são assim as três bases da formação, da nossa formação cultural, né? Como a gente chegou aqui até hoje, e depois disso, né, ainda tiveram coisas que aconteceram durante o século XX, como, né, a, a ocupação das terras do oeste e a questão das madeireiras, a questão, né, do sistema editorial, dos jornais, de tudo mais, como que isso se deu e como a gente chegou até hoje. Então ainda tem muito assunto sobre esse tema do qual a gente está tratando para chegar até os dias de hoje, né? Então, assim, fazendo esse breve resumo aí, eu concluo a minha parte. Se vocês quiserem aí fazer, né, um fechamento aí, cada um fazer Eu acho que as finalizações à eu vontade. vou,
eu vou fazer minhas declarações finais e vou explicar uma coisa que eu acho que não ficou muito claro, eu acho, para o pessoal. O que seria a diferença entre o caipira e o campeiro propriamente e o tropeiro? O caipira propriamente, ele poderia, ele, não, ele tinha uma vivência rural, local, semelhante ao do campeiro. O desenvolvimento deles são totalmente diferentes, né? Porque o caipira propriamente, ele era uma pessoa um pouco menos dinâmica que o campeiro. Porque o campeiro entre si, além dele lidar com o gado, além dele lidar com a questão da madeira, com a questão da erva mate, com a questão até do próprio peão, ele tinha ele diferencia do caipira. Porque o caipira em si, ou caipira entre si, o desenvolvimento dele é numa faixa de terra menor que a de um campeiro. Não sei se vocês conseguem seguir o meu raciocínio. E a vivência dele é totalmente diferente. Que nem o nosso campeiro, ele é tropeiro. O caipira, ele pode ser boiadeiro, ele pode se desenvolver, mas na sua grande maioria, ele se desenvolve somente num determinado local. É tanto que antigamente o caipira, ele era taxado de uma pessoa sem estudo, uma pessoa que uma pessoa que era da roça, que ela não tinha um contato com as outras pessoas, com a cidade, e enfim, que era algo que não existiam por aqui. Você via um desenvolvimento maior do campeiro. O campeiro ele tinha uma visão de mundo diferente do caipira. Não sei se eu deixei muito claro, mas eu acho que deu para entender. Sim. Isso aí vai ficar mais evidente na nossa discussão entre Sim, sim, exatamente. caipira, gaúcho e curitibano no futuro, Curitibano. nas próximas lives aí. Se Sei, quiser Gabriel. seguir, Gabriel ou Arthur, hein? Beleza. Gostaria que o Arthur fizesse as honras, mas eu falo em segundo. Bem, o que a gente percebe olhando a história econômica do Paraná? É muito surpreendente porque a maioria dos estados, não sei se a maioria, mas uma parte dos estados brasileiros, a gente observa que eles tiveram muito pouco dinamismo em sua história econômica. Por exemplo, vamos pegar algum do Nordeste aí que lá no Nordeste tem vários pequenos, né? E isso não é desmerecer eles, é só constatar um fato, que por muito tempo eles tiveram uma explosão econômica por causa da cana-de-açúcar, mas a cana-de-açúcar entrou em decadência e eles não conseguiram mais se recuperar. E aqui no Paraná a gente nota algo bem diferente, que é ninguém sabia no que ia dar o Estado quando o Brasil foi descoberto. Daí alguém encontra ouro aqui. Tá, temos um primeiro ciclo. Daí descobrem que a terra também é boa para a criação de gado. Temos um segundo ciclo. Daí descobrem que existe uma erva que é muito boa para fazer chá e o próprio chimarrão. Então temos um terceiro ciclo. E daí, desse terceiro ciclo, a gente segue em diante aí, século XX adentro, e século XX adentro, daí é industrialização, grande lavoura de soja e tudo mais. Além, é claro, da indústria madeireira, que também já existia lá atrás, inclusive, de se notar, porque a indústria madeireira paranaense é tão boa, foi tão boa, pelo menos, que a paisagem do estado, se você pega aquelas fotos do início do século passado, pelo menos, aquilo ali parece o cenário do Jurassic Park, porque é só araucária, 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 araucária. E hoje não existe mais nada disso, então você vê, a madeira de araucária era boa, é boa de um jeito que a árvore foi tão intensamente explorada. Então, a lição que a gente tira dessa
dessa história do Paraná até o século XX, que foi até onde a gente foi hoje, até o início do século XX, é de que talvez não haja na história do Brasil um estado que foi tão versátil, tão capaz de se adaptar, de mudar, de sempre estar aí produzindo e subsistindo, igual o nosso. Então, a respeito dessa live sobre a história econômica do Paraná, minha palavra final é essa aqui. Nós realmente mostramos com a nossa história que temos um potencial humano e material, ambiental, gigantesco. Obrigado, Gabriel. Arthur? Eu acho que ele tá sem som. Pronto, agora voltei. Até acostumar que aqui eu agradeço a participação de cada um, né? Desde quem realizou a live aqui, quem está assistindo, né? Quem vai assistir depois. Eu acho que a nossa iniciativa é muito interessante, né? Porque, digamos, nós somos pioneiros, né, nessa questão, pelo menos eu vejo assim, desse modo, né? Em relação a esse assunto, nós somos pioneiros. Em popularizar também esse assunto. Às vezes tipo, nós devemos tentar adaptar até a nossa forma de falar, às vezes, para popularizar, né, esses conceitos, né, para as pessoas. Mas eu acho que é uma coisa que vai vir a dinâmica do tempo, né? Eu acredito, assim, é uma segunda live minha, acho que dos outros também segunda, não sei se do Gabriel já fez outras, mas a gente está começando a entender como interagir com a câmera e com o pessoal também, né? E eu acho que só tende a melhorar, né? A gente vai ter mais ensaios de tudo, né? Da própria maneira como a gente vai transmitir esse conhecimento. Porque eu me lembro, assim, às vezes tem algumas coisas que nós sabemos muito bem, entendemos as coisas, mas às vezes, no meu caso, eu digo, talvez, fica um pouco mais complicado eu explicar alguma coisa, assim. Até o próprio Olavo fala dessa questão, assim, que tem algumas coisas que ele entende, mas é muito, às vezes até pelo próprio dificuldade da coisa, é difícil de transmitir com tanta clareza, às vezes. E no mais, eu acredito que é isso, né? Vou mandar um abraço para meus parentes que viram ali também, né? Fizeram um público aí e daqui 15 dias estamos aí de volta. Muito bom. Foi bem legal a conversa aí, esclarecedora, e deu para ver que é um saco sem fundo, né? Um assunto que não tem fim. Mas O que complica mais é que às vezes a gente tem a informação, só que a gente tenta buscar uma maneira mais didática possível para tentar lançar ao público. Aí às vezes a gente está tentando ser didático e acaba sendo um pouco mais técnico. Pelo menos da minha parte eu vejo dessa maneira. É uma dificuldade que tem que ser trabalhada. Outras lives estão começando a melhorar mais essas questões. Mas de daqui a pouco resto, do fica meu ponto de vista, tudo bom. dentro do espectro que a gente espera aí. É. Vamos criando junto com o público aí, junto com a contribuição da galera. Daqui a pouco a gente tá 100% aí. Mas Perfeito. acho que é isso. Agradecer então a presença, né, do Gabriel Sidorak, Flagner Barros e Arthur Leite Binder, e a minha modesta contribuição aqui tentando organizar um pouco essa discussão toda, né? Mas é isso. Muito obrigado para vocês aí. Daqui 15 dias estamos com um novo tema aí. Eu que agradeço. Um Perfeito, abraço. pessoal. Um abraço. Até mais, hein? Até, pessoal.